cabala prática e sem mistérios. Capítulo 13. A escada de Jacó. O diagrama da escada de Jacó é um mapa cósmico que descreve como o Santo dos Santos projetou e criou o universo. Ele demonstra as leis invisíveis da vida, como a dualidade e o karma, e explica os princípios por trás dos planetas, dos anjos, da humanidade, dos arquétipos e o do bem e do mal. A escada de Jacó é composta pela repetição da árvore da vida 4 vezes em níveis diferentes. A árvore mais alta, Atzilut, é o mundo do divino, o corpo do ser humano primordial, Adam Kadmon. Esse é o mundo retratado pelo elemento fogo e é a origem de todas as almas. Somos nascidos da tríade de almas que existe no interior de Atzilut, conhecida como a Casa do Tesouro das Almas. Nossa primeira jornada sai de Atzilut e desce até o segundo mundo. É no mundo da criação e do espírito, conhecido como Bria, que definimos nossa espécie, humanos ou não, e nosso sexo, masculino ou feminino. Então descemos até Yetzirah, o mundo da formação, no qual assumimos nossas características psicológicas para formarmos nossa individualidade. Por último, pelo menos nessa jornada, colocamos nossos casacos de pele e nascemos no corpo físico que habita esse planeta, o mundo terreno, conhecido como Assia. Em nossa segunda jornada subimos pela escada, fazendo o caminho de volta, por meio do autodesenvolvimento e crescimento espiritual. Não evoluiremos muito em nossas primeiras vidas, pois precisamos aprender a viver em um ambiente físico e a entender como a tribo, família ou sociedade funciona e onde nos encaixamos nela. Assim que resolvemos essas questões, buscamos um patamar mais alto, para vivenciarmos a reunião de nossa alma e espírito com nosso ser completo. Isso é personificado pela Sefira Keter de Yetzirah, que também é Tiferet de Bria e Malkut de Atzilut. A maioria a conhece como chakra da coroa ou o ser superior. Temos acesso direto a ele através de Daatra de Yetzirah, que corresponde a Yesod de Bria, quando estamos centrados em Tiferet de Yetzirah, nosso chakra do plexo solar. A terceira jornada se destina a ensinar aos outros, transmitindo o que aprendemos espiritualmente. Na maior parte das pessoas, a segunda e terceira jornadas acontecem em paralelo, no sentido de que vivemos um pouco e entendemos o ocorrido e então passamos isso adiante. Entretanto, é extremamente importante que a ordem das jornadas seja respeitada, evitando que se ensine sobre o que foi ouvido ou lido, mas ainda não vivido. Se fizermos isso, podemos estar guiando outras pessoas por caminhos errados. A quarta jornada é a de volta para casa, direto para Atzilut, como seres elevados. Muito se fala no século XXI sobre ascensão como sendo algo a se desejar a todo custo. Entretanto, os seres mais iluminados preferem voltar à Terra repetidas vezes para ajudar outras pessoas a subirem a escada. Eles também sabem que aqueles que não reencarnam há muitos séculos não entenderiam o modo de vida na Terra atualmente. As leis do universo certamente continuam as mesmas, mas o conhecimento da complexidade da psique humana moderna e a experiência de vida física também são importantes para entender o quadro completo e oferecer orientação para os seres humanos encarnados. Os cabalistas modernos acreditam que foram escolhidos 4 evangelhos no Novo Testamento para contar a história de Jesus por representarem os 4 mundos da escada de Jacó, a história de um homem perfeito que estava encarnado fisicamente e ao mesmo tempo em unidade com tudo que é divino. Também é uma representação do primeiro e segundo templos no antigo mundo judaico. A escada não é o eterno em si, mas a emanação do verbo divino ou, em algumas culturas, do canto divino. Abaixo estão alguns atributos dos 4 mundos. Atzilut. Atzilut é o mundo no topo da escada de Jacó. É geralmente retratado na cor branca, ou algumas vezes dourada, e representa o elemento fogo. É o mundo da emanação, o primeiro aspecto do divino na existência. A palavra Atzilut significa perto de ou estar perto, pois o mundo de Atzilut não é a totalidade de Deus, mas o reflexo de um ser muito maior do que possamos começar a compreender, quanto mais descrever. Esse é o mundo de Adam Kadmon, o aperfeiçoado unigênito de Deus, e cada um de nós é uma célula nesse ser divino. Não existe tempo, dualidade, masculino ou feminino nesse mundo, é a pura luz fluindo na existência pelo alento divino e recebida pelos vasos que se enchem e transbordam, passando seu conteúdo adiante.
Na antiga Cabala, esse é o mundo em que tudo é perfeito. Na Cabala luriânica, é o mundo em que os vasos se estilhaçaram por um erro de cálculo divino. Esse é um conceito complexo num mundo em que tudo é uno e imutável. É interessante perceber que a escada de Jacó desapareceu do domínio público quando a Cabala luriânica se tornou o principal foco dos ensinamentos. Isso pode ter acontecido porque o novo conceito era impossível de ser explicado por meio da escada, ou até mesmo pela complexidade dos projetos criados pelo próprio Luria para substituí-la. A escada de Jacó só retornou à principal linha de ensinamento cabalístico nos anos 1970, quando um mundo mais aberto começou a entender os conceitos de lei da atração e do karma. O Kabbalah Center explica a ideia dos vasos quebrados dizendo que aqueles, a Sefirot, que receberam a luz não queriam apenas receber, mas também doar, e então rejeitaram a luz. Depois de alguma negociação, a luz fluía mais comedidamente. O ensinamento do Kabbalah Center é que ela deve ser compartilhada imediatamente com os outros. Essa é uma interpretação yetzirática, psicológica, de como as pessoas que se sentem quebradas de alguma maneira, e a maioria se sente assim, acham que é mais fácil dar do que receber. A melhor definição desse ensinamento original está no versículo 5 do Salmo 23, que diz: "O meu cálice transborda." Se bebermos até a saciedade antes de doarmos aos outros, então seremos sempre um receptáculo cheio de vida, amor, abundância e generosidade. Se resolvermos doar no segundo em que recebemos, nosso copo estará sempre pela metade. Bria. No próximo plano de existência temos o mundo de Bria, ou da criação. Esse é o lugar em que a dualidade surge, as primeiras limitações são impostas, e é o elemento Ar. A luz que flui vindo de Atzilut se torna um pouco menos refinada a cada passo que se distancia de sua fonte. Os dois pilares laterais de Bria expressam a criação inicial e a destruição final, o que implica na existência de uma realidade limitada, ou na criação de uma existência limitada. Esse é o lugar em que surgem o dia e a noite, o macho e a fêmea, o para cima e o para baixo. Outra definição da palavra Bria em hebraico é fora de, referindo-se a uma primeira etapa de separação da luz infinita. Isso não quer dizer que a luz seja menor, mas que ela está oculta de alguma forma. Não há local no multiverso que seja completamente desprovido da energia divina. Bria é o mundo dos arcanjos, grandes seres cósmicos que cumprem a vontade do sagrado. Temos a tendência de imaginar uma aparência para eles, mas em Bria não há imagem ou forma. Então essas figuras são um bom exemplo de como a ideia de qualquer coisa que esteja em Bria se revela em nossa mente no nível inferior a ele, Yetzira. Bria é o puro conceito, ideia pura, pensamento puro. Não existe emoção. Yetzira. Yetzira é o mundo da formação e do elemento água. Quando em Atzilut há o conceito de existência e em Bria a criação de, por exemplo, cão, em Yetzira as diferentes raças e tipos de cão, como lobo, spaniel, retriever, foxou. E então, cada cão material nasce e vive no último mundo, a Sia. Os conceitos se transformam em imagens nesse nível. Esse é o mundo líquido das emoções, em oposição ao mundo aéreo dos pensamentos. Nós pensamos algo e então, isso é envolvido pela maneira como nos sentimos em relação a tal coisa. Visto que todos os mundos estão interligados como os dedos de duas mãos entrelaçadas, esse conceito é essencial para o entendimento de como funciona a lei da atração. Se estivermos infelizes ou deprimidos, em Yetzira atrairemos mais pensamentos que combinem com os sentimentos de Bria. Entretanto, se pudermos acessar Tiferet, nosso ser consciente, conhecido também como o observador, e a parte de nós que liga esses três mundos inferiores, poderemos deliberadamente escolher pensamentos melhores e mais alegres de Bria. Isso nos fará penetrar novamente no interior de Yetzira e nos trará bem-estar. Yetzira é o mundo dos anjos, da astrologia, do Feng Shui e de muitas outras ferramentas para o desenvolvimento. Por ser aquoso e flexível, temos que lembrar que essas essências não são o objetivo final do nosso autodesenvolvimento. Conhecer nosso mapa astrológico e o Feng Shui de nossa casa pode ser muito útil, pois são aspectos de nossa vida que nos afetam quando estamos agindo no automático. Ninguém está totalmente acordado o tempo todo, e tanto a nossa psique quanto o planeta operam em uma matriz padrão e nem sempre com pensamentos e ações conscientes.
Se você sabe que tem uma lua ou ego que tende a analisar demais e a exagerar na autocrítica, então deve tomar cuidado com o reflexo disso para Yetzira e escolher pensamentos, briáticos, diferentes para melhorar a situação. Nossas almas são o ponto central do mundo yetzirático. Nossa alma individual é a essência do ser, o foco de nossa humanidade. Enquanto nosso eu é a única pessoa viva agora, nossa alma é a soma de todas as encarnações em que nosso eu se dissolverá na morte. A Sia é o elemento terra, o plano ou mundo final, que chamamos de realidade física. É finito não somente no espaço, mas também no tempo, significando que, diferentemente de Yetzira e Bria, um objeto não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando algo deixa de ser, outra coisa passa a existir. Em Yetzira, um animal de estimação amado não morreu, mas se transformou em sua alma eterna. Ele ainda existe em sua essência e pode ser lembrado e amado. Além disso, podemos criar novas histórias relacionadas a ele em nossa mente, e sua aparência pode voltar a ser jovem em Assia. Muitos lutos são encarados de forma menos dolorosa quando se consegue visualizar a perda de algo ou alguém muito amado em uma lembrança yetzirática mais feliz do que na situação que o mundo real denomina verdadeira. O tempo é primordial em Assia, e esse é o mais frágil de todos os mundos. A vida física pode ser destruída em um segundo, e, num mundo ocidental cada vez mais secular, pode ser que a morte nos afete de maneira mais intensa por não nos lembrarmos da existência contínua de nossa alma. Só porque uma criatura está extinta na Terra não significa que ela foi apagada dos mundos superiores. Bem longe disso, o pássaro dodô e muitas outras espécies estão vivos e bem em Bria e Yetzira. Eles podem até ter reencarnado em outros mundos físicos. Assia é o mundo mais afastado da fonte, mas é também a manifestação de tudo o que é a fonte. Sem a realidade física, Deus não pode se manifestar no mundo sem cada ser humano. O sagrado não pode sentir a alegria de ler, escrever, cozinhar, andar, trocar carícias ou até mesmo comer chocolate. É importante que percebamos que somos criadores também. Se não houvesse seres sencientes vivendo em Assia e aproveitando suas belezas e recompensas, toda a criação não faria sentido. A quinta árvore. Muitos acreditam no sistema chinês que contém 5 em vez de 4 elementos, sendo metal o quinto. Isso se encaixa com o que é conhecido como a quinta árvore na escada de Jacó. Essa árvore final é uma ligação direta entre Keter de Atzilut e Malkut de Assia e é formada por 10 Sefirot no pilar do meio, começando pela parte inferior, com Malkut, e elevando-se até Keter no topo da árvore. Os cabalistas cristãos acreditam que João Batista se referia a essa árvore quando disse: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Mateus 3:3. A oração do Pai Nosso segue o formato da quinta árvore, começando em Keter dos Keteres com Pai Nosso e fluindo pela pilar do meio até Livrai-nos do mal, em Malkut dos Malkutes. As frases adicionais, adotadas posteriormente, pois seu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre referem-se a Malkut, o pilar do lado direito de toda a escada, poder, o pilar do lado esquerdo, glória, e o pilar do meio, eternidade. O Amém final é o retorno pelo pilar do meio até o Keter dos Keteres.